Paz do Senhor, mais uma vez aqui, fazendo a obra de Deus. Sempre é bom ouvir, né, as palavras que nosso Senhor Jesus deixou aqui através, né, da Bíblia, através principalmente do Novo Testamento, que é muito importante, né? Os caminhos de Jesus, conhecer a Jesus, isso é muito bom, muito gratificante. Hoje eu quero ler aqui em Romanos, a partir do versículo 5, quero ver se eu consigo até o 7. Somente no comecinho do 7, que é até o versículo 6, que é bem importante. Mas por hora vamos começar aqui no capítulo 5 de Romanos. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar poderosamente, né, as nossas mentes, a minha boca, para que a gente venha ter um bom entendimento da palavra, né? Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações, falar na minha boca através, né, do Espírito Santo de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Eu tenho um temor muito grande de fazer a obra de Deus. Não, eu faço por temor a Deus. Faço por temor a Deus. Eu sei quão grande é a responsabilidade de vir aqui falar. Né? Porque nossas palavras, o que a gente fala aqui, tudo vai ser provado. Né? Se for para a edificação da igreja, então, né, nós recebemos o galardão que vem de Deus. Agora, se fala alguma coisa que não está coerente a Deus, né? Que não está coerente, digo, a palavra de Deus, aí a coisa fica séria, né? E a gente tem que ter temor mesmo, porque não é brincadeira, não. Eu tremo e tremo na hora de vir falar aqui, na hora de vir falar com vocês aqui. É por isso que eu gosto muito de ler, né, a palavra e explicando conforme o entendimento que Deus vai me dando, né. Aliás, tem que ler muito, né, tem que ler muito para que a gente venha entender, para que depois a gente venha falar aqui, né, e começar aqui no capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Não tem jeito, né? A gente percebe aqui que desde a época que Paulo, a gente vê isso, né? Em Jesus, vê nos discípulos, vê em Paulo. Todos nós sofremos perseguições, tribulações, né? Eu vejo essas meninas, tem uma menina que eu não quero falar o nome, né? Porque não é, né, não tem nada a ver, mas eu estava até chorando, deu dó, né? Começou agora, explodiu, você deve saber quem é já. Estava chorando por causa das tribulações, das perseguições, né? Até conhecer um pouco da palavra, saber que isso na vida do crente, que realmente está em Cristo Jesus, não tem jeito, nós vamos sofrer perseguições e bem-aventurado é aquele que morre, né, em nome de Jesus Cristo, pelas perseguições e a tribulação, né, toda que vem. Mas é assim, irmãos, sofremos perseguições e não é fácil não, né? Espiritual principalmente, né? O mal usa as pessoas, mas quando ele ataca direto,
Não é brincadeira, não. Não é. Fazer a obra sendo atribulado pelo mal espiritualmente é terrível. Mas a gente não pode parar, né? A paciência... eu vou ler aqui de novo o 3, senão não vai dar para entender. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Quem tem Deus no coração, né? Quem anda em espírito, não entra em confusão. Precisamos prestar bastante atenção nisso, irmão. Quem anda, né, em espírito tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento da palavra para não entrar em confusão, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo que bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Aleluia! Coisa linda, né? Já pensou se Cristo fosse morrer por nós só depois que a gente se convertesse? Mas ele, né, Deus sabe de todas as coisas, né? E ele se entregou por nós, e depois que a gente foi saber do conhecimento, né, das coisas de Deus, foi que a gente foi se converter. E há muitos ainda, né, que ouvem, né, a palavra, mas ainda não pratica, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Alcançamos a reconciliação. Se Cristo não vem, né? Como eu tenho dito aqui nas lives, se Cristo não vem, nós já estaríamos todos com certeza mortos e sepultados. Morto espiritualmente, eu digo. Mas pela graça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, nós devemos saber agradecer muito a Deus por isso. Não só por estar vivo aqui, mas pelo chamado que Ele nos tem feito. Infelizmente, são pouquíssimos escolhidos, né? Deus chama muitos, mas infelizmente são poucos os que querem coisa séria com Deus, né? Fazer essa mudança interna, buscar conhecer Jesus através da palavra, como você sempre também tem dito aqui. Todas essas coisas faz a diferença, irmão. Ler bastante a Bíblia, conhecer mesmo Jesus, andar nos caminhos de Deus. E eu estou cansado de falar isso aqui. Nós só conseguimos andar nos caminhos de Deus estando na palavra. Se a gente para de ler por experiência própria, eu sei que a gente acaba tropeçando. Então a gente tem que estar sempre orando, principalmente, né?
sem oração, sem estar ligado, nada feito. Mas se a gente está orando e está aqui, ó, na palavra, em nome de Jesus, ele, né? É como diz, quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas se a gente não bate, né? A gente faz igual as 5 loucas lá, né? É assim que a gente está preparado, irmão. Tá com a botija cheia. A gente, para estar com a botija cheia, nós precisamos estar com a palavra no nosso coração. Sempre. Sempre tá com a botija cheia, com a palavra, né? Fazendo a obra de Deus, quer dizer, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Se puder falar do amor de Deus, como diz a palavra, né? Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Jesus Cristo. Jesus não vai falar isso à toa, né? Jesus, ele fala isso, né? Ele promete essas coisas porque ele sabe o galardão que ele tem na vida de cada um de nós, principalmente desses que faz a obra, né, conforme a vontade de Deus. A gente pode profetizar, a gente pode fazer, né, muitas coisas, mas o mais importante, né, a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque sem o amor, Paulo mesmo fala isso na palavra. Nada feito. Sem o amor, Jesus é amor. Né? Tem que andar como Jesus andou. Vou ler 10 de novo. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Se as pessoas soubessem quão sério é isso, nossa! Chega a doer o coração só de pensar de perder essa vida com Deus. Irmão. Temor é muito grande. Quando a gente tem esse temor no coração, a gente só de pensar já dói tudo, já só Deus sabe, né? Por causa do temor. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso aqui dá ouvidos, né, às más conversas, né? Olha como a gente deve tomar muito cuidado. Olha como a gente deve estar sempre orando e lendo a palavra para entender, para não entrar, né, essas coisas na cabeça. Para ninguém nos enganar. Foi por isso, irmãos. Foi dar ouvido lá para a serpente, né? O homem foi dar ouvido para a serpente, olha o que aconteceu. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quer dizer, não tinha lei, né? Até que Moisés veio, não tinha lei. E também não havia pecado, né? Porque não tinha lei para julgar. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Também não tinha salvação, porque não tinha conhecimento em Deus, né? Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa um morreram, muitos, muito mais agora. Desculpa, vou ler de novo, senão não vai dar para entender.
Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa morreram, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quer dizer, o pecado veio por um, né? Mas por Jesus Cristo abundou a graça, né? E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O dom gratuito é de Jesus Cristo ter vindo, né? Se entregou por nós e de graça, né? De graça. Não precisa pagar nada por isso. O dom gratuito é de graça, como diz a palavra, gratuito, né? Porque se pela ofensa de um só o amor reinou, a morte reinou por este, muito mais o que recebeste a abundância da graça e do dom, da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vou ler de novo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É aquilo que eu falei, né? A ofensa veio por um, né? Mas a graça também veio por Jesus Cristo. Pois assim como por só uma ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, né? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por amor de Cristo, Senhor. Deus, ele encerrou a todos, debaixo, né, na verdade, encerrou a todos debaixo da morte, vamos dizer assim, né? Então nós estávamos todos mortos espiritualmente, mas pela graça, né, pela fé, somos salvos. E isso são poucos, né? Poucas pessoas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou que sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Por isso que o povo fala que a gente morreu, né? Que agora a gente é uma nova criatura, né? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabendo com certeza, né? Se a gente está em Cristo Jesus andando como ele andou, sabendo que com certeza nós vamos ser ressuscitados por Deus, né? Pelo amor, né, da graça de Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Glória a Deus, né? Precisamos ter fé, saber verdadeiramente que nós somos salvos, né?
por causa da graça de Jesus. Né? Isso é a fé. A gente tendo esse conhecimento, a gente tem, né, mais facilidade de ter mais fé, né, de esperar nessas coisas. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, o corpo do pecado, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Que coisa linda, né? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Ele não morre mais, né? A morte foi aniquilada. E se a gente andar com Jesus, também teremos, né, essa graça em nossa vida, em nosso espírito, para ser ressuscitado. Coisa linda, né? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer das suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Eita, glória a Deus, que lindo, né? E vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eita, aleluia! A gente precisa andar como Jesus andou. É isso que Paulo está falando aqui. Para a gente andar como Jesus andou, né? E ainda que a gente venha pecar, que a gente tenha um advogado fiel, né? Vai depender da gente também, né? Confessar esses pecados a Deus, chorar muito na presença dele, né? Como fez naquela época, olha para você ver, Ezequias, né? Ezequias, ele chorou muito a Deus. E Jesus nem tinha ainda vindo aqui. Aí Deus pediu para o profeta voltar lá, né? E acrescentar, dizer para ele que ele estava acrescentando mais 15 dias, quer dizer, 15 anos de vida para ele. Parece pouco 15, né? Para quem é novo, parece pouco, mas para quem já tem uns 70 anos, né? Não é muito pouco, não. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei é a lei de Moisés, né? Então, se a gente estiver por cima da lei, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, na fé, então a lei já não tem mais domínio sobre nós. Não que a gente não tenha que praticar também a lei, muito mais agora. Além da lei, né, as coisas de Deus. Então, sendo assim, a morte também não tem mais efeito sobre a nossa vida. Só se a gente se desviar, né? Sair da igreja, quero dizer, da presença de Deus. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis,
ou o pecado ou a morte, ou a obediência ou a justiça, né? É uma vida, quer dizer, é uma luta espiritual, né? Aquele por quem a gente se der por vencido, ou o mal, o pecado, ou a vida com a justiça de Deus, a gente é vencido. Né? Se a gente andar no pecado, a gente é vencido pelo diabo. Se a gente andar conforme a vontade de Deus, nós somos vencidos por Deus. E tudo isso está aqui, nos nossos membros, na nossa vontade. Então a gente é vencido por quem a gente quiser ser vencido. Por isso precisamos estar fortes, revestidos. E como que você vence? É uma batalha, é uma luta, é pela nossa vida própria. A gente precisa então batalhar e lutar muito. E isso a gente faz só como? Na palavra de Deus. É aqui, ó, não tem outro caminho. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Não tem livro, quiser ler livro, pode ler. Eu não leio, eu não gosto. Eu prefiro pegar a Bíblia e ler, porque aqui está tudo. Aqui tem tudo. Né? Esses livros tem coisa da Bíblia? Tem. E quando não tem só da Bíblia? Aí a gente vai aprender coisa de homens, mas, né, cada um. Tem quem gosta de ganhar dinheiro com isso, né, e tem quem gosta de ler esses livros. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro ir atrás da verdade. E a verdade está aqui, ó. Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos pelo pecado, obedeceste de coração a forma doutrina, a que fostes entregues. E, libertados pelo pecado, fostes feitos servos da justiça. Vou ler de novo. Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem. Paulo, ele tinha muito isso, né? Só que ele já prova que ele falava as coisas que vinha do Espírito, que vinha de Deus. É por isso que eu gosto de ler a palavra. Mas aqui, quando ele fala dele, ele fala, como ele falou aqui agora. Eu falo como homem, não pelo Espírito de Deus. Pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então aqui agora ele falou dele, mas é uma coisa coerente, né? Então a gente também tem que ver isso. Ainda logo Paulo, né, que é de Deus, ele não ia escrever nada aqui sem ser, né, de Deus. Então tudo isso, irmão, a gente precisa estar atento, porque esses livros por aí é um perigo. A gente não sabe exatamente quem escreveu. Sabe o nome da pessoa lá, mas não conhece exatamente, saber se ele é espiritual ou se ele é carnal. Como a gente está num mundo doido hoje, aí cheio de anticristo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? Tem as letras de música, tem um monte de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque o diabo usa, irmão. Se não tiver em espírito, o diabo usa. Sabe disso, não precisa nem falar muito, né? Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte.
Eita glória! Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Tem jeito, né? O salário do pecado é a morte. Se a gente anda pecando, e a gente não consegue dominar isso, não tem jeito, irmão. Ainda a gente está na carne. Então a gente tem que estar em espírito. Se a gente está em espírito, o espírito instrui e a gente consegue se libertar disso. Então aí é oração, né? E buscar o conhecimento de Jesus Cristo para ele libertar. A palavra mesmo diz, né? Que a palavra liberta. A palavra liberta. Então precisa ler. Eu não vou me cansar de falar isso, porque é isso que Deus tocou no meu coração, para falar dessas coisas. Então, todas as vezes que eu faço live, você praticamente vai ouvir isso se você ficar ouvindo minhas lives, né? Mas só que é para edificação. Então, eu vou estar falando, né? Para isso é entrar, porque o ser humano é complicado. Às vezes para entrar como uma propaganda. Né? Às vezes demora de você comprar uma coisa. Você fica ouvindo aquela propaganda várias vezes, até que você resolve ir lá e compra. E assim também é a palavra de Deus, né? Precisa estar sendo falada sempre para a gente pôr no coração, para a gente mudar, para a gente viver, né? Para a gente viver a palavra, não somente ouvir. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Eu tenho falado nas minhas lives das pessoas pregarem, então, salvação. E a salvação a gente encontra mais no Novo Testamento. Mas olha, foi assim uma surpresa mesmo. Ontem eu estava ouvindo uma pregadora, e ela lendo o Antigo Testamento, mas ela falando das coisas do Novo Testamento. Ela não leu o Novo Testamento, mas ela conhece o Novo Testamento. E ela falando de salvação. Então foi assim bem interessante, né? Ela falando do Antigo Testamento, mas falando muito da salvação, do temor a Deus. É difícil a gente ver isso. Geralmente as pessoas pegam as histórias lá e começam a contar aquelas histórias, esquece da salvação, se empolga lá, depois começa a pregar e aí vai que é uma beleza. Mas em nenhum momento nós vamos ver, às vezes, né? Essa pessoa falar da salvação que é Jesus Cristo, das coisas de Cristo. É por isso que eu falo, né? Para a gente pregar mais o novo evangelho, porque aqui só fala de salvação. Tem uma parte aqui que fala muito dos Atos dos Apóstolos, fala um pouco do que eles passaram lá, mas a maioria fala de Jesus Cristo. Né? Ainda que Paulo fala, mas ele está falando das tribulações que ele sofreu, fazendo a obra de Jesus Cristo. Né? Tem coisa lá que ainda dá para pregar, que eu prego, tem coisa que não dá, eu não prego. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte. Logo tornou-se-me bem o morte, Logo tornou-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento do pecado se fosse excessivamente maligno. Porque o bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. É uma luta, né? Nosso espírito contra a nossa carne. E isso não é só a gente hoje não, até aqui Paulo ele falando disso, né? O que ele não queria fazer, ele acabava fazendo.
E o que precisava ser feito, ele não conseguia fazer. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Também, então a gente vê que a carne realmente é fraca, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, a lei de Moisés. De maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o que opera mas o pecado que opera em mim. Vou ler de novo. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não que ele não fazia, né? Ele fazia, mas tinha muitas coisas que ele não conseguia fazer. Era uma luta, né? Mas ele fazia o bem. Como ele fez aqui pra gente, deixando essas palavras aqui, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eita! É por isso que Jesus falou para os discípulos, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora, se sou fraco, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E é mesmo isso, né? O mal anda com a gente. Infelizmente anda com a gente. Por isso que a gente não consegue fazer o bem, né? Por quê? Porque é carne. Então a gente precisa estar vigiando para a gente não fazer o que a gente não pode fazer. Porque o mal, se ele acha uma brechinha, ele já vem. Eu não sei vocês, mas eu era terrível. Eu gostava muito de brigar na rua. E muitas vezes eu estava brigando na rua e apagava. Eu não via nada que eu estava fazendo. Por quê? Porque o mal dominava. E eu não via o que eu estava fazendo. Aí quando parava, que acabava, que eu voltava em si. Não sei se tem alguém aí que já aconteceu isso, mas quando a gente fica nervoso acontece isso. Por isso que Deus fala, não deixa que a ira entre, né? Não deixa que a ira entre, porque é um perigo. A gente acaba fazendo coisa que não deve. A ira é o mal, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Eita Deus poderoso. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eita, glória a Deus. Por isso que devemos sempre estar lendo, irmão. Sempre estar lendo, sabendo essas coisas, aprendendo essas coisas, para a gente se manter, né, presente na palavra de Deus e para que o Espírito Santo não nos deixe, né? Porque se a gente não faz essas coisas, a gente acaba falando e fazendo coisas que não deve, e aí o Espírito Santo nos abandona, né? E aí, se o inimigo volta e vê a casa já varrida, adornada, como fala a palavra de Deus, vem, entra e ainda traz mais 7 piores do que ele. Não é brincadeira, né? Cada um vem a fazer a sua parte. Eu
Já estou com 40 minutos aqui, nem vi. E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, né? Glória a Deus. Obrigado.